Imagina só você ter um tranco na transmissão, ter um defeito, e aí quando você faz o escaneamento, o erro que você tem na transmissão é um erro de sensor de temperatura de transmissão. Qual que é a ideia de um mecânico que vê um erro de sensor de temperatura? Primeiro, para eu acessar o sensor de temperatura tem que ser interno ao câmbio. Aqui é lá na mecatrônica, né? Lá no corpo de válvulas da transmissão. Segundo, se está dando um erro, provavelmente é porque o câmbio está ficando muito quente. Peraí. Errou. E errou por conceito. E é isso que a gente vai falar, porque o defeito desse câmbio aqui, que era sensor de temperatura, é o mesmo defeito desse câmbio aqui, que era solenoide número 5 do corpo de válvulas. A gente já falou esse defeito em outros vídeos no canal, mas a gente quer trazer sempre essas abordagens para poder vocês conhecerem um pouco mais do dia a dia da oficina mecânica. Bora lá? Imagina a seguinte situação, você está com um câmbio Tiptronic, esse aqui é um Jetta 1.4, quando você coloca o drive no câmbio, nossa, sentiram? Olha só o trancão, vou pôr ré. Nossa, cara, esse tranco já dá sinal de que não tem alguma coisa que não tá... Olha, não tá legal, pessoal. Não tá legal. O que acontece e por que o carro tá com o tranco e qual que é o defeito do carro? E vamos lá. Esse é um conjunto mecânico que a gente já falou, ele é muito comum na linha Volkswagen e Audi. E ele não tem tantos crônicos preocupantes assim. Aqui nós estamos falando do 1.4 TSI com o câmbio automático Tiptronic 6 marchas, nesse caso o AQ 250. Quando a gente fala de um conjunto mecânico muito comum na linha, eu quero trazer para vocês que esse câmbio automático ele é montado em 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.6 MSI também. Esse câmbio existe na linha Volkswagen desde 2004. É um câmbio fabricado por uma empresa japonesa chamada Aisin, que ela pertence ao grupo Toyota. É isso mesmo, ele é fabricado pela Toyota. Um câmbio extremamente robusto, simples na sua concepção e que pode ser aplicado em muitos veículos. Veículos que têm torques desde 150 Nm até 250 Nm, conversões que inclusive já foram usadas em veículos como Passat, Phaeton, Cayenne, até motores V8, versões essas que suportavam, obviamente, 400, 450 Nm de torque. Mas na concepção de projeto, uma concepção muito robusta e muito simplificada. Um câmbio que tem comando eletrônico, por isso chamado de Tiptronic, você pode selecionar na alavanca de marchas ou através das borboletas no volante disponíveis na versão que você tem do carro, pode selecionar a marcha que você quer engatar. E por que ele é comando eletrônico? Porque ele não utiliza um governador, ele não utiliza um... Lembra do distribuidor que comandava a ignição no motor? Os câmbios automáticos, quando começaram, eles deram câmbios com um distribuidor mecânico de fluxo de óleo chamado governador. Quanto mais rápido ele rotacionava junto ao diferencial, mais ele liberava fluxo hidráulico para engatar as próximas marchas. E assim ele controlava câmbios do tipo Power Glide até, por exemplo, que existiam câmbios mecânicos Power Glide, câmbios que engatavam primeira, segunda, terceira marcha, às vezes até 4 marchas através de um controle mecânico com essa peça chamada de governador. Essa peça evoluiu para um bloco de válvulas, esse bloco de válvulas podia ter comando mecânico através de uma válvula manual, que é a válvula que você altera na maior parte desses câmbios com a alavanca, quando você tira de parque, coloca em ré, coloca em neutro, coloca em drive, perfeito? E ele pode ter comando eletrônico para poder atuar os fluxos hidráulicos internamente à transmissão, que é o caso aqui. E esse comando eletrônico, obviamente, eu coloco uma alavanca ali onde eu tenho um sinal para passar para a próxima solenoide, assim eu controlo o engate das marchas. Essa foi uma invenção, inicialmente falando, o câmbio Tiptronic nasceu nos veículos Porsche. Olha que legal. Então, um câmbio muito robusto. Você vai ter esse câmbio aplicado em 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.6 MSI, desde linha Gol Voyage. Sim, o Gol Voyage usou esse câmbio. Até a linha 1.0 TSI, todos os veículos 1.0 TSI automáticos usam esse câmbio aqui. Tá? Na linha 1.6 MSI 16 válvulas, todos os automáticos usam esse câmbio aqui. E na linha 1.4 TSI, quando não utiliza um câmbio 7 marchas de embreagens secas DQ200, que é o caso dos primeiros Golfs, aquele lá, ó, e Audis A3 sedãs e Audis A1 no Brasil, ou no caso de Tiguan e Audi Q3, que utilizam o motor 1.4 TSI, que usam um câmbio DQ250, um câmbio DSG de embreagens úmidas de 6 marchas. Então, com essas exceções, Golf, Audi A3, Audi A1, em alguns modelos, porque o A3 e o Golf também usaram esse câmbio, a partir do ano 2016, tá? E a Tiguan e o Q3 1.4 TSI, todos os outros motores 1.4 no Brasil, automáticos, porque a gente também tem versões manuais, utilizam um câmbio como esse. Pessoal, qual que é o crônico nesse câmbio? Esse é um câmbio que, inclusive, a própria Volkswagen não recomenda no manual uma mandatoriedade, não há uma recomendação mandatória de troca de óleo de câmbio. Perceba, a gente troca bastante esse óleo de câmbio aqui.
Hoje eu estou aqui ó, com o recebimento da minha carga de manual, só que nesse caso é o 8202 de dupla embreagem, Dual Clutch Transmission, tá? Esse é um óleo que respeita aqui ó, as normativas da Volkswagen, vamos achar aqui, vamos lá. G052182, que são os DQ250 antigos, 182A2, o A6, o 529 e o 052529 também. Então aqui, esse óleo, ele tem todas as normativas para a gente usar nos câmbios DCT Volkswagen, tá? Esse daqui é um Long Life 504-507, é um óleo de motor para as Amarok, o 530 para uso diesel, tá? E nós estamos aguardando chegar o nosso galão importação aí que a PEC Motors traz para nós do AG60, que é para os F8HP, nós também trazemos o JWS3309, que é o utilizado nesse câmbio. Então vamos lá, vamos voltar para esse papo. Esse câmbio não tem uma mandatoriedade da troca do óleo, porque se você ler lá no manual, ele vai falar que o óleo é long life, tá? E essa é uma grande pergunta que vocês sempre me fazem. Então vamos dedicar um tempinho nesse vídeo também para falar sobre isso, além de falar o defeito do câmbio, tá? Que está aqui na minha mão, vocês estão vendo. Quando a gente fala que não há mandatoriedade, ou seja, não existe uma recomendação expressa da fábrica, troque o óleo a cada tantos mil quilômetros, é por quê? Porque a Volkswagen avaliou que num uso médio, esse óleo interno a essa transmissão, ele vai ter durabilidade igual ou maior ao uso desse veículo durante garantia, perfeito? Ou a idade média dos veículos. A gente sabe que acontecem muitas coisas durante a idade média de um veículo, tá? Esses veículos, eles batem e dão perca total e param de rodar. Esses veículos, eles batem o cárter da transmissão e perdem todo o óleo, a gente já vai comentar sobre isso. Esses veículos, eles passam para o segundo, terceiro dono, e aí a fábrica já não tem mais muito controle de como é que estão sendo feitas as manutenções adequadas, mas, verdade seja dita, não existe uma clareza da Volkswagen dizendo que esse óleo dura 100 mil, 150, 200 mil, 60 mil, não há uma recomendação expressa da fábrica para isso. Fato interessante que a gente tem que observar é que também não existe nenhuma proibição. Não existe nada escrito no manual dizendo assim, ó, não se deve trocar esse óleo. Esse óleo não pode ser nunca trocado. Isso não está escrito em absolutamente manual nenhum. E se a gente pegar o manual técnico da transmissão fabricada pela Aisin, lá sim, lá existe uma recomendação para que o óleo seja renovado a cada 40 mil milhas, se eu não estou enganado, ou 5 anos de uso. Por quê? Porque qualquer lubrificante envelhece. Envelhece pelo tempo, envelhece pelas trocas térmicas, ele aquece e resfria, envelhece pela oxidação, porque ele está em contato com o oxigênio, ele envelhece. E quando ele envelhece, obviamente, envelhecem junto os componentes internos da transmissão. Então, se você coloca óleo novo sempre na transmissão, você está garantindo o bom funcionamento dessa transmissão pelo máximo de tempo possível. De repente, você é uma pessoa que vai ter sorte e o seu carro vai durar 10, 12, 15 anos, 20 anos na sua mão, talvez, rodando, porque ele é um bem durável e tão caro no Brasil, a gente tem que cuidar dele. Concordam comigo? Nós não podemos só pensar que nós vamos usar esse carro por mais um ano. Nós temos que pensar que, de repente, você fez uma boa compra, você está satisfeito com o carro, você manteve ele em bom estado, não há necessidade de troca. É inteligente, do ponto de vista financeiro, manter algo ao invés de trocar. Porque, óbvio, quando você for trocar, você tem uma desvalorização desse bem, você tem a perda, né, de valor pela negociação, você tem, enfim, uma série de questões que podem acontecer. Outra coisa que a gente tem que observar também, que eu queria comentar com os senhores, é que quando a Volkswagen usa a palavra long life, ela não fala last forever. Long life é vida longa. Vida longa por quê? Porque em comparação a, por exemplo, um lubrificante de motor, que dura aí cerca de 6 meses, no máximo um ano, perfeito, 5, 10 mil quilômetros, talvez em uso não severo, numa condição específica, pode durar até 20 mil quilômetros, essa é a verdade. Existem óleos na Europa que, por conta do uso dele, ser o uso correto, o uso rodoviário, você pode usar por até 20 mil quilômetros dentro do motor, até porque a contaminação desse óleo por combustível e por oxigenação vai ser muito menor, porque ele é um óleo que está rodando sempre, e sempre em temperatura ideal de trabalho na estrada, certo? Mas a vida útil de um óleo de motor, ela é determinada e ela é curta. Ela de fato é curta. 5, 10 mil quilômetros é uma vida curta, é uma vida de menos de um ano, muitas vezes, ou um ano no máximo, para ficar esse óleo nesse motor. Quando a gente fala de 5 anos de durabilidade dentro da transmissão, versus 1 ano de durabilidade dentro do motor, você concorda que essa vida é muito mais longa do que essa? Ora, long life. A Volkswagen e a Audi, inclusive, já usaram a palavra long life para um outro componente que eu tenho certeza que os senhores têm muita clareza de que tem que ser trocado com periodicidade. As velas de motor, as velas de ignição, elas eram componentes que normalmente eram trocados a cada 40 mil quilômetros em certo ponto da tecnologia automotiva. E começou-se a usar materiais mais nobres, como platina ou até iridium, e a vida útil dessas velas passou a ser de 60, 80, 100 mil quilômetros. Óbvio, vida mais longa.
E por isso, quando você lê o manual de alguns veículos, Volkswagen e Audi, ali dos idos de 2008 até 2015, estava escrito no manual, o jogo de velas de ignição desse veículo é long life, ou seja, tem uma vida mais longa, e por isso tem que ser trocado apenas a cada 80 mil quilômetros, 100 mil quilômetros, a depender do uso. Isso é bem comum, eu já li isso no manual de um Audi RS3, inclusive. Percebem como a palavra long life, ela própria tem algumas interpretações? A última coisa que eu queria trazer para vocês, óbvio, quando a gente falou da não proibição dessa troca. Então, está muito claro para nós já de que long life significa que a vida útil é mais longa, mas não é eterna. Está muito claro para nós de que não existe uma recomendação clara da troca por parte da montadora, mas por parte do fabricante do câmbio existe, e de que o óleo envelhece. Que de fato até a validade, a vida útil dele é reconhecida pela própria fabricante do lubrificante como 5 anos. Então não tem o porquê o óleo durar muito mais tempo em uso, sendo que ele está sendo oxigenado, aquecido e refrigerado e trocando muita pressão, muito calor. Então, obviamente, que não há uma proibição dessa troca. E por que não há uma proibição? Porque se houvesse, no caso de um pequeno acidente que viria a colidir alguma coisa com o cárter dessa transmissão, e essa transmissão viesse a perder parte ou sua totalidade do óleo por conta de um cárter furado, ficaria óbvio que se fosse proibido colocar um óleo novo dentro do câmbio, nesse caso, a gente teria que colocar um câmbio novo no carro. Então não existe essa proibição. A gente pode sim fazer uma manutenção preventiva, preditiva, eu diria até, levando em consideração que a fabricante do óleo fala que são no máximo 5 anos para a validade da vida útil desse óleo, levando em consideração que a própria fabricante da transmissão fala em 40 mil milhas nos seus manuais técnicos, né, que a gente pode traduzir isso como 60 mil quilômetros, levando em consideração que o nosso uso do veículo por parte do Brasil, ele é severo em 90% dos casos. Muito difícil alguém não ter um uso severo do veículo aí, um dos senhores. Então, levando tudo isso em consideração, meus senhores, se você é dono de Polo, Nivus, T-Cross, Taos, Terra, Virtus, Jetta 1.4 automático, Golf 1.4 automático, Audi A3 1.4 automático, você é dono de qualquer um desses carros que não existe a recomendação clara no manual, mas você quer cuidar melhor da sua transmissão, você deve estar trocando o óleo dessa transmissão a cada 5 anos, ou, na minha visão, pelo uso Brasil e por tudo que a gente vê de experiência aqui dentro dessa oficina que só atende Volkswagen e Audi, são mais de 150 carros todos os meses passando por aqui, no máximo 60 mil quilômetros, levando em consideração o nosso uso Brasil, que é de muito trânsito e de trajetos muito curtos. E esse óleo dura porque ele não está sendo exposto a combustíveis, tá, gente? É por isso que a gente troca muito mais o de motor do que o do câmbio. E mais um ponto que eu quero trazer para os senhores de raciocínio. Talvez os senhores falem, Luciano, quanto custa essa troca de óleo? E hoje eu vou trazer para os senhores um custo médio, mas eu quero trazer antes o raciocínio do quanto ela é barata. Porque hoje, quando a gente fala de um motor 1.4 como esse, vão 4 litros de óleo e um filtro de óleo, tá? Um litro de óleo que, inclusive, tem que respeitar as normativas 50888, se no caso do teu motor for um motor flex. E esse litro de óleo hoje, preço de mercado, varia aí algo em torno entre 70 a 100 reais o litro. Ok? Eu sei, tem muita gente que faz promoção, mas você não sabe nem qual óleo ele está aplicando, se é um óleo de fato de qualidade. Perfeito? Então vamos colocar a realidade nua e crua, vamos colocar os fatores de custos da vida real e não os fatores de custos, estou fazendo uma coisinha aqui para economizar, beleza? Dá para fazer muito mais barato. A gente não sabe quanto vai ser a durabilidade desse motor, dá para fazer em casa. Inclusive, se você quiser, só pelo amor de Deus, não faça sozinho, não use ferramentas inadequadas, não se coloque em risco debaixo de um carro, porque existem muitos acidentes domésticos, e aí por causa de 100 reais de mão de obra, de troca de óleo, você pode se machucar. Mas vamos colocar esse raciocínio que eu quero trazer para os senhores. 4 litros de óleo a cerca de 100 reais o litro, mais um filtro, mais uma mão de obra, dificilmente essa troca de óleo custa menos do que 500 reais. Perfeito? 500 reais uma troca de óleo bem feita, para 10 mil quilômetros, se a gente colocar a cada 60 mil quilômetros, nós estamos falando de 6 trocas de óleo mínima. Ok? 6 trocas de óleo vezes 500 reais são 3 mil reais. Isso se de fato você não estiver rodando ainda mais com esse carro, tá? Ou se você não for daqueles que fala, cara, eu uso de maneira tão severa que eu preciso trocar o óleo a cada 6 meses, Luciano. Porque eu lembro que isso está escrito no meu manual e eu lembro de um vídeo seu sobre uso severo, que você, se você quiser assistir, tá aqui, ó, o vídeo de uso severo. Então eu identifiquei que meu uso é severo, eu identifiquei isso no meu manual, eu preciso trocar a cada 6 meses. Então 5 anos, 6 meses, nós estamos falando aí de pelo menos 10 trocas, a gente já estaria falando de cerca de um custo de 5 mil reais a cada 5 anos se o uso for severo e for trocado por tempo. Se a gente for considerar os 60 mil quilômetros, também nesse período, né, dentro desse período de 5 anos, nós estamos falando ali de pelo menos 6 trocas, estamos falando de 3 a 5 mil reais o custo do óleo do motor para rodar 60 mil quilômetros. De 3 a 5 mil, não tem como ser menos do que isso, tá, turma? Para rodar 60 mil quilômetros.
Aqui, para fazer uma boa troca, a gente usa uma máquina de diálise, inclusive a nossa é a ATF 6000 Pro. Diretor, coloca um take dela, por favor. Que também é fornecida pela Pack Motors, a mesma que traz os óleos da Manol, que a gente usa aqui na oficina, tá? A maior parte dos lubrificantes que a gente utiliza aqui, a gente compra lá com a Pack. Essa máquina é uma máquina de diálise, dentro dessa transmissão vão cerca de 7 litros e 2, 7 litros e meio, 7,8, depende da versão do cárter, depende da versão da transmissão. Não tem como trocar um óleo de transmissão aqui usando menos do que 8 litros. 8 litros que, de um óleo que inclusive dura 60 mil quilômetros, 5 anos, e que na minha opinião ele é barato. Ele é um óleo de cerca de R$130 o litro, R$140 o litro, se respeitada a normativa JWS 3329, que é a norma nova para esses câmbios, tá? Você vai abrir o cárter, você vai limpar o cárter, tirar as limalhas dos ímãs, que é natural que exista desgaste nos discos metálicos a depender do uso do carro. Vai fazer toda essa limpeza, vai limpar o bloco de solenoides, vai trocar o filtro dessa transmissão. Filtro esse que custa em torno de uns R$200. Na concessionária ele custa um absurdo. Eu sei que ele custa, sei lá, talvez uns R$1.000 um filtro de transmissão. Não faz sentido, né? Mas aqui na rua a gente tem bons fornecedores. Inclusive eu posso falar da The Eagle, que a gente usa, também fornecida pela Pack Motors, tá? Então você vai colocar um filtro nessa transmissão, mão de obra de remoção de um cárter. Imagina, não é só um bujão, é remoção de um cárter. Você vai fazer essa diálise dessa transmissão, ou seja, vai inserir cerca de 9 litros de óleo novo, 8, 9 litros de óleo novo, retirando 8, 9 litros de óleo velho, fazendo com que esse sistema esteja em funcionamento para que a gente possa executar uma limpeza de fato efetiva para que 90% no mínimo desse fluido que esteja dentro do câmbio seja fluido novo. Perfeito? E aí, esse fluido entra, a máquina empurra para dentro da transmissão, passa por todas as cavidades da transmissão, entra dentro do conversor de torque, que é um elemento selado na transmissão, que você nunca consegue trocar o óleo dela se não estiver em funcionamento. Toda essa mão de obra, esse trabalho, depois que a gente coloca o volume de óleo novo dentro da transmissão, tem que ser feito uma verificação de nível da transmissão. Então verifica-se o nível da transmissão com a temperatura correta, e aí sim terminou-se, acabou-se um serviço de uma diálise completa dessa transmissão. E esse serviço de diálise de transmissão, ele custa aí cerca de R$2.500. Façam as contas, 8 litros, 9 litros de um óleo de R$140 o litro, mais um filtro, mais a mão de obra. A gente inclui inclusive aqui aditivos, muitas vezes de limpeza se a transmissão está muito suja, e de melhora dos pacotes de embreagem se a transmissão está muito desgastada, para deixar essa transmissão mais suave no funcionamento. Tudo isso pode ser adicionado, tudo isso tem que ser avaliado. A gente avalia, inclusive, antes de tocar no carro, como é que está o funcionamento do carro em rua, com o cliente, ou através de vídeos, passando essa transparência para o cliente. Coloca o carro no elevador, tira uma amostra de óleo do câmbio num tubo de ensaio. Estou olhando aqui em volta se eu estou vendo alguma das minhas bancadas que os meninos tiram, mas geralmente isso é mostrado para o cliente, depois descartado, obviamente. E através dessa amostra, através da análise da cor, do cheiro, da translucidez, a gente consegue trazer a tranquilidade para o cliente de que a troca de óleo do câmbio vai ser feita e não vai trazer nenhum tipo de malefício à transmissão. E não é que a troca de óleo do câmbio traria um malefício, mas ela poderia sim mostrar defeitos que já estão instalados na transmissão, porque essa transmissão não recebeu a manutenção preventiva adequada anteriormente. Isso também pode acontecer. Talvez os senhores estejam assim, Luciano, meu carro tem 100 mil, tem 150, tem 200 mil, troco ou não troco? A resposta é, precisa avaliar. Porque se eu avalio o teu carro anda 200 mil quilômetros em estrada e ele tem, sei lá, 6 anos, 8 anos, e ainda está em condições da gente fazer uma limpeza com aditivação e uma aditivação do óleo que vai ser colocado lá posterior para poder garantir um bom funcionamento, eu diria para você, troca. Porque é o mesmo que alguém que fuma me perguntar, fumei por 40 anos, paro de fumar ou não? Eu acho que é melhor parar de fumar. Ou continuo fumando até a morte? Não, mas é que um amigo meu fumou e nunca morreu de cigarro, morreu atropelado. Um amigo meu fumou até a morte e morreu, sei lá, de outra coisa. Isso também pode acontecer. E tem sim, muitos amigos que não trocam óleo de câmbio e andam até o carro, sei lá, 300 mil quilômetros, 400, não sei. Mas exceções não podem ser levadas como regra. A ausência de evidência não é uma evidência da ausência dos fatos. Perfeito? Então troquem o óleo da transmissão dos senhores, os senhores estão economizando, não é caro, é barato e faz com que essa transmissão funcione por muito mais tempo. E todos esses carros que eu citei, eu vou citar de novo. Polo, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Terra, Golf 1.4 automático, A3 1.4 automático,
enfim, e outros automáticos da linha Volkswagen Audi, tem Gol e Voyage, inclusive, com essa transmissão. Troquem a cada 5 anos ou 60 mil quilômetros. E se já passou disso, levem para um dos nossos buenos avaliarem ou tragam até aqui no Alvento para avaliar. Aqui, o que aconteceu? Temos 2 carros com o mesmo defeito, tá? Já existe outro vídeo no canal com esse defeito que eu já falei dele para os senhores também. Esse sim é um defeito crônico dessa transmissão, mas facilmente resolvível para quem tem conhecimento o suficiente. Esse carro aqui estava acusando sensor de temperatura do óleo da transmissão. Por quê? Porque o sensor de temperatura, obviamente, se ele percebe uma temperatura muito elevada, esse é mais um dos sinais para a gente estar cuidando do óleo da transmissão. Porque se ele está aquecendo demais, ele já perdeu as suas propriedades físico-químicas que fazem com que ele troque calor. Perfeito? E cuidem também do arrefecimento, porque se furar o trocador de calor, é menos comum do que na linha Jeep, mas ele tem exatamente o mesmo componente aqui. Tá? Na linha Jeep, na minha opinião, tem vários fatores que colaboram, contribuem para esse trocador de calor furar tanto lá. Tá? Inclusive lá é uma transmissão evoluída dessa. Lá é uma TF72, aqui é uma TF70 da Easy. Né? Mas cuidem do arrefecimento também. Meu carro tem 15 anos, Luciano, o que você acha? Eu acho que você deve trocar o trocador de calor preventivamente, inclusive fazer uma bela revisão de transmissão, para poder garantir que não vai entrar água, porque água e transmissão automática não combinam nunca. Tá? Contaminou com água, esquece. A transmissão foi pro beleléu, foi pro saco. Tá? Esse carro acusava sensor de temperatura do óleo da transmissão. Se o seu carro tiver um problema de sensor de temperatura do óleo da transmissão, acusar um erro como sensor de temperatura da transmissão, o que eu ensino para os meus alunos na imersão VAG? Avaliem qual é o código de falha. O código de falha, ele diz sinal muito alto, ou seja, a temperatura está muito alta, e você olha no quadro congelado e verifica lá a rotação que o cliente estava andando, quantos percentuais estava a carga do motor, ou seja, quanto ele estava pisando no acelerador, qual era a solicitação dele, né? Qual a velocidade que o carro estava e qual a temperatura do fluido da transmissão. Ele marca tudo isso. O scanner te entrega tudo, se você souber procurar, souber fazer o diagnóstico. Quem é aluno do nosso curso Fundamentos do Diagnóstico já viu a gente fazendo isso ao vivo. Quem é aluno da imersão VAG já viu eu abrindo da certificação, já viu eu abrindo uma transmissão dessa, ao vivo, sabe fazer todas as manutenções. Mas aqui o outro mecânico, esse cliente gastou desnecessariamente, inclusive, ou não, né? Porque agora está com óleo novo. Chegou lá, viu que o problema é a temperatura. Tá usando sensor de temperatura, vamos trocar o óleo da transmissão, que vai resolver. E trocou o óleo da transmissão. Inclusive, eu nem sei como é que foi feito esse serviço. Se foi avaliado, se foi usado o óleo com a normativa correta, se foi trocado o filtro ou não, se foi aditivado, se foi feita limpeza. Não sei. Teria que questionar o cliente agora. O fato é que foi feito e, obviamente, o carro continua usando o tranco esse que eu vou colocar de novo aqui no vídeo para vocês verem. Quando você coloca o drive no câmbio... Nossa! Sentiram? Olha só o trancão, vou pôr ré. Nossa, cara, esse tranco já dá sinal de que não tem alguma coisa que não tá... Olha, não tá legal, pessoal. E esse tranco, na verdade, pessoal, ele advém de uma estratégia de funcionamento da transmissão. A transmissão, quando ela tem um erro em qualquer componente dela, eletrônico, ou percebe um tipo de patinação, ela entra em estado de emergência, e o estado de emergência manda com que ela abra as solenoides, ao invés de gradativamente, gradualmente, através de um sinal PWM, ela manda simplesmente que abram. Abram e vamos trabalhar com o máximo de pressão, porque eu não sei o que está acontecendo na transmissão e eu preciso trabalhar com ela de uma maneira a proteger mecanicamente, para que ela não quebre, não patine, não venha terminar, né, de desgastar por completo. Então esse tranco, na verdade, é uma maneira da transmissão se proteger, porque quando ela não está dando tranco, ela está modulando, ela está indo devagarzinho, ela está permitindo uma patinação, permitindo um deslizamento dos componentes internos. E esse tranco é porque o sinal lá não era muito alto, não era uma temperatura muito alta, não era um sinal de sensor de temperatura, não, era simplesmente porque o circuito do sensor de temperatura estava aberto. E veja, se estava aberto antes, ele trocou o óleo e aí ele passou o scanner e o erro ainda estava lá. É porque, obviamente, era um erro presente, um erro de circuito aberto. Até me impressiona um mecânico não saber identificar e ver que circuito aberto significa chicote rompido, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Inclusive esse pino aqui, e esse exemplo que eu estou dando para vocês, é desse carro aqui que já está pronto. Aquele carro ali a gente vai fazer daqui a pouco. Esse aqui era o pino da solenoide 5 da transmissão, perfeito? Que já foi feito. O defeito aqui é o seguinte, esse chicote ele vibra com o conjunto e eventualmente a gente tem um problema de conector ou de fio rompido ou de fio quebrado. E olha só como é que estava o do carro. Eu não preciso nem dizer para os senhores que esse aqui não é o tipo de serviço que a gente aprova, né, para ser executado, ser feito no carro, tá, pessoal? Quando a gente faz isso aqui, é feito de uma maneira a fazer um reparo completo do chicote. Porque eu conserto um fio,
semana que vem o outro tá ruim. Eu conserto outro fio, semana que vem o outro tá ruim. O cliente fica voltando na oficina e falando que o defeito é nosso e não somos nós, e a gente não quer que o cliente passe por perrengue nenhum na estrada, usando o carro com a família dele. A gente faz de uma maneira já resolver o defeito para que tenha uma grande durabilidade nesse reparo. Tá? Eu admiro muito quando o Marcos Frison fala que a garantia da Frison é eterna, e para algumas coisas aqui na Alvento a gente considera o mesmo, né? Pô, o cliente já passou por esse problema, acontece isso daqui 1 ano e meio, 2, a gente vai considerar, verificar, inclusive, como é que foi feito, por que foi feito, por que está dando de novo. Tem coisas que são crônicas mesmo, tem coisas que a gente pode considerar uma garantia estendida para o cliente. Então, quando a gente faz, a gente troca o componente por completo, tá, pessoal? Fazendo a solda disso estanhada, fazendo o isolamento do chicote, fazendo isso de maneira de escadinha, que chama, quem faz chicote sabe do que eu estou falando, corta um aqui, corta outro aqui, para não ficar um bolo de união, tudo num lugar só, e o chicote ficar extremamente grosso. Então você vai fazendo isso de maneira defasada, depois você isola e você faz um reparo de maneira adequada para não voltar a ter o problema no carro, tá? E coincidência ou não, a gente faz isso bastante aqui na Alvento, que a gente tem 2 carros idênticos, um que acabou de ficar pronto para a gente poder lavar e entregar para o cliente, outro que acabou de entrar, que o cliente gastou ali uma troca de óleo de transmissão, porque falaram que esse era o problema do carro. Tá? E agora nós vamos avaliar também como é que foi feita essa troca de óleo, para poder recomendar para ele os serviços corretos. Legal? Então, você quer aprender sobre transmissão automática da linha Volkswagen Audi, você pode ser aluno da certificação VAG ou da imersão VAG. Tá? Ou daqui a pouco, a gente vai ter novidades aí, vamos ter cursos também separados. Eu não sei se vocês sabem, a gente tem curso separado do motor EA211, do motor EA8888. 888888. Curso separado da transmissão da Q200, talvez a gente esteja vendendo daqui a pouco da Q200, 250, do 09G, né? Uma Q250, Q160. Então, e se você quer comprar todos os cursos juntos, você pode comprar a certificação VAG. E se você quer comprar todos os cursos juntos, mais o acesso à comunidade VAG, mais o acesso às aulas novas que a gente coloca o tempo inteiro, assim como a gente sempre põe aqui no YouTube, você pode ser aluno da imersão e pode ser um bom. Legal? Então, ficou interessado em aprender mais? Você se inscreve nos nossos cursos. Ficou interessado em consertar teu carro? Você traz para o Alvento ou procura um aluno nosso no www.encontroembueno.com.br. Beleza? Ficou interessado em comprar produto da Manual? Chama a Pack Motors. Quem é aluno da imersão tem condição especial, hein? Valeu, fica com Deus, fui!